Gostaria que os irmãos abrissem João, capítulo 14, do versículo 6 em diante. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus, que agora o teu Santo Espírito possa estar falando, Senhor, com os nossos irmãos, comigo, Senhor, e que não sejamos somente ouvintes, mas obedientes e praticantes da tua palavra, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis assentar? Nós vamos inverter um pouquinho hoje o caminho do culto, né? Que a gente faria o louvor, depois a palavra, depois a Santa Ceia, e nós vamos mudar um pouquinho. E eu não vou me estender muito hoje. Mas aqui é interessante. Olha o corinho que nós cantamos. E sinceramente eu nem tinha pensado nele. Eu só pensei em cantar o corinho que nós cantamos na semana passada. Né? Ó, nunca esquecerei. Ó, nunca esquecerei. Ó, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Jesus fez por mim. Não é? E hoje em dia o que a gente mais vê é que as pessoas estão se esquecendo, principalmente de quem é Jesus. Hoje nós estamos vendo igrejas já serem invadidas, e era algo que ali dentro deveria ter todo um respeito, toda uma liturgia, e hoje qualquer um entra com um megafone e acha que pode entrar dentro da igreja e fazer dela o seu próprio palanque. Né? Só um ponto que eu quero deixar, ainda que é um pensamento meu, antes da gente entrar na palavra, é que a gente está já começando a ver pessoas que são totalmente contrárias a pessoa de Cristo já subindo em púlpitos. É incrível isso, né? Pessoas que são contrárias a Cristo, pastores já estão cedendo lugares nas suas igrejas para que eu ia usar uma expressão muito pesada, mas eu vou usar só para essas pessoas estarem se mostrando diante do povo cristão que eles são bonzinhos. Irmãos, não se enganem. O inimigo, ele engana e engana muito habilmente. Eu fico com dó desses membros que os pastores permitem que políticos sobem no púlpito. Seja para se falar alguma coisa, ou seja para pedir voto ou angariar alguma coisa. Nós estamos aqui, somos peregrinos aqui, mas essas coisas, elas, como é que eu vou falar? Elas atrapalham o nosso andamento. Essas pessoas atrapalham o andamento e o crescimento da igreja. E hoje nós já estamos vendo um candidato a presidente da República falando abertamente que a igreja não pode ficar aberta. Então, é um ano de eleição, é um ano que não dá para se acreditar em tudo que se postam em internet, tomem cuidado com isso. Mas uma coisa seja dita, uma bandeira vermelha não tem nada a ver com o cristianismo. Me assusta ver cristãos que batem no peito e falam que seguem a Cristo e apoiam causas, por exemplo, de drogas, abortistas, e aí vai sucessivamente tantas outras coisas com qual a palavra é contrária. Mas por que eu estou falando isso? É simples. Porque estão se esquecendo da pessoa de Jesus Cristo. E esse corinho que nós cantamos traga à nossa mente que nós nunca esqueçamos o que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós? Nada, né? Não sofreu nem um pouquinho. Não doeu nada. A morte dele foi a melhor morte que tinha para a época. Né? Uma morte digna de um rei, não é isso? Só para os irmãos saberem algumas coisas que eu andei pesquisando no passado. O açoite dos romanos não é esse que aparece na televisão.
Na pontinha lá do chicote tinha uns ossinhos presos, que a finalidade desses ossos nada mais é do que cortar carne e tendão. Então quando você vê lá na televisão Jesus Cristo açoitado, só com aquelas manchinhas vermelhas aqui assim na pele, sabe? Esquece, não foi nada disso. Cada chicote que estralava nas costas de Jesus cortava a carne, deixava nervo e musculatura exposta. Sabe o que significa isso, irmãos? É a mesma coisa que alguém pegasse uma faca e cortasse a musculatura que você tem aqui, ó, em toda essa região. Dá para imaginar a dor? Verter sangue? Não foi nada o sofrimento dele. Imagina a morte de cruz. Era o pior sistema que alguém poderia morrer. Era a morte mais vergonhosa, a mais dolorida, a mais humilhante, se assim eu posso dizer. E olha o que fizeram com o Filho de Deus. O que fizeram com Cristo. Então não se esqueçam, irmãos, que a salvação, por isso que a Bíblia fala que não tem ouro, prata, riqueza, não tem nada que compre a salvação. Não tem, e ela não pode ser comprada. Porque o sofrimento de Cristo por nós na cruz é algo que nós não conhecemos a profundidade disso. Talvez um dia, quando chegarmos lá, o Senhor possa realmente nos mostrar todas essas coisas e a gente daria um valor muito maior do que o que a gente está dando hoje. Hoje a gente ainda dá pouco valor por tudo que Cristo sofreu por nós. Então não se esqueçam jamais de que a nossa salvação foi preço de sangue, e sangue do Filho de Deus. Não foi de um homem qualquer. Porque homem nenhum teria condições de passar porque Cristo passou, porque Cristo tinha um objetivo claro, marcado, definido, colocado desde a fundação do mundo. Ele sabia que ele ia padecer. Que era o quê? A nossa salvação. Então lá naquela cruz, quando ele expirou, eu acredito, é meu, não é bíblico isso, é meu, que o Senhor talvez tenha contemplado a gente aqui hoje, falando do amor dele. E ele olhou e falou assim, ó, valeu a pena. Tô vendo a Elisângela, o Francisco, a Adriana, o Dielson e todos eles lá. Então valeu a pena tanto sacrifício, tanta dor. Se despojou de toda a sua glória. Imagina, irmãos. Imagina você, se você fosse uma pessoa importante. Será que você se despojaria de toda a sua importância para ver uma pessoa ruim como eu? Só o Filho de Deus para fazer uma coisa dessa. Hoje nós vemos pessoas que se acham importante bater no peito e falar assim, sabe aí com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Se acham importantes. E você vê Jesus Cristo vindo e em nenhum momento Jesus Cristo falou isso. Se humilhou, né? Teve morte de cruz para que nós pudéssemos ter a sua vida. Então vamos valorizar o sacrifício de Cristo. Não se esqueçam de tudo que Cristo fez por nós. E vamos entrando na palavra que diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um ditado que diz assim, que todos os caminhos levam a... Não, a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque na antiguidade, Roma se tornou o império que se tornou e o comércio era fundamental. Então tinha toda aquela teia de ruas e de avenidas, vamos dizer assim, né? Que andava a cavalo, tudo bem, com charrete e tudo mais, mas eram as vias dúteras dele da época, vamos dizer assim, para fazer o comércio. E tudo vinha centralizado aonde? Em Roma, que era o centro nervoso do império. E também dizem isso mesmo que vocês falaram, que todos os caminhos levam a Deus. Algumas filosofias do inferno falam exatamente isso. Que todos os caminhos levam a Deus. É interessante como o ser humano, quando não quer entender o sacrifício de Cristo na cruz, acha pretextos de coisas simples. Porque seguir a Cristo não é fácil. Tem gente que acha que é fácil seguir a Cristo, mas não é não. É difícil.
Isso não é o Espírito Santo, isso não é a misericórdia do Senhor, a gente, foge. A gente desiste. Quer ver uma coisa? Quantos talvez hoje não pudessem estar falando o seguinte: puxa, o dia estava gostoso hoje, podia passear no Bosque Maia ali, tomar um sorvete, para que eu vou para a igreja? Quem sabe agora mais à tarde aí poderia estar pensando assim: podia estar assistindo um jogo na televisão. Quem sabe um pouco mais tarde podia estar pensando assim: puxa, eu podia sair agora às 7 horas e comer uma pizza com a minha família. Mas nós preferimos estar no melhor lugar, que é o lugar de prestar culto e adoração ao Senhor. E muitos acham que porque entendem de que todos os caminhos levam a Deus, eu não preciso seguir a Cristo. Os irmãos estão entendendo a diferença? Não há como o homem se chegar a Deus. O homem não chega a Deus se não passar por Jesus Cristo. Vamos dizer que Jesus Cristo é o filtro, ok? E que lá na ponta do filtro é Deus. E nós somos a água. Você consegue abrir a água sem passar pelo filtro? Se o filtro está lá, ele vai filtrar a água antes de você beber, não vai? Ninguém chegará a Deus, ninguém chegará ao Pai, se não passar pela pessoa de Jesus Cristo. E interessante que sinalizam vários caminhos. Quer ver? Eu falo isso daí. Maomé. Maomé sinaliza Alá, que fala que também é Deus. Existem as filosofias, não sei se é japonesa ou chinesa, Seishonoye, e tantas essas coisas que pregam uma divindade no próprio ser humano. Tentam deturpar a pessoa de Cristo, porque não conseguem entender que você não chegará a Deus se você não passar pelo filtro chamado Jesus Cristo. Então quando ele fala o seguinte: eu sou o único caminho, não há outra forma de que você chegue a Deus se você não passar por Jesus Cristo. O resumo disso significa: não há salvação para o homem sem a presença de Jesus Cristo na vida dele. Você não é salvo se você não tiver Jesus Cristo na sua vida. E ele complementa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é um traçado. Como é que eu faço para chegar no Rio de Janeiro, se eu quiser ir pelo Rio de Janeiro? Eu tenho 2 caminhos. Eu tenho aqui, posso pegar a Ayrton Senna e lá embaixo entrar na Dutra. Ou eu posso pegar a Dutra direto e ir para o Rio de Janeiro. Há 2 caminhos. Mas não há 2 caminhos para a salvação. Só há um caminho. Só tem um traçado. Só tem um traçado para a salvação. Que é o caminho que é Cristo, que é a verdade e que é a vida. Tanto neste mundo quanto a vida eterna. E olha que interessante. Quando o Senhor fala que traz a vida, às vezes a gente entende que é só a vida eterna. Mas é uma vida diferente quando a gente está com Cristo já neste mundo. E o mundo não entende isso. Se no passado, eu não participei disso, graças a Deus, mas se no passado a gente frequentava bares, a gente frequentava, sei lá, discoteca, boate, não sei nem o nome que se dá mais hoje essas coisas aí, né? Fluxo, sei lá. Hoje a gente não faz mais isso. E as pessoas estranham. Pô, mas você não bebia? Você não fumava? Mas você não fazia tudo isso de errado? Porque você hoje tem uma vida diferente. Porque quando Jesus entra, a primeira coisa que ele faz é começa a transformar o ser humano, tirando da morte e dando uma vida para a pessoa já aqui. Não estou nem falando da vida espiritual, que ela é uma realidade, irmãos. Mas eu estou falando que a gente já começa a viver alguma coisa aqui também. Embora nós tenhamos lutas, tenhamos tribulações, mas aqui nós também temos uma vida com Cristo. E você quer ver só uma coisa? Olha que legal. Se tem alguém aqui que fumou bastante, isso eu falo porque eu tenho conhecimento de causa com a minha sogra. Minha sogra era uma Maria Fumaça, de tanto que ela fumava. Hoje ela não consegue nem sentir o cheiro mais disso.
E você olha a transformação da vida, da vida dela, é exatamente aquela transformação que Cristo propõe para nós. Abandonar o pecado. Hoje ela nem consegue sentir mais o cheiro. A irmã fumava. E hoje fuma? Nem chega perto. Então a irmã hoje pode olhar para trás e falar o seguinte: eu era escrava do cigarro. Mas hoje Cristo já me deu uma nova vida, que eu estou vivendo um gostinho do céu. Não estou vivendo o céu, mas eu já tenho um gostinho do céu. Eu tenho liberdade para falar para o cigarro: eu não quero. Eu estou errado, irmão? E quantos outros foram feitos assim com a bebida, com drogas, com prostituição e com tantas outras coisas? Hoje as pessoas que viveram nesse mundo e que o Senhor os resgatou e realmente houve uma transformação, eles já começam a viver uma vida, eles olham para trás e falam o seguinte: ufa, ainda bem que esse Jesus me tirou daquele lugar que eu estava ali, porque olha que lugar que era. Quantos irmãos tem hoje que testemunham e falam: olha, eu vivia no meio do tráfico, vivia no meio das drogas. Eu conheci uma pessoa que eu jamais pensei que essa pessoa pudesse ser salva. De tanto que essa pessoa bebia, de tanto que essa pessoa vivia pelas ruas caídas. Drogada, bêbada, sem menor condição. Um dia eu chego na casa do meu sogro chega para mim e fala o seguinte: você viu o pato? Falei: não. Esse pato, irmãos, a Adriana conheceu muito melhor do que eu, que só conheci ele depois que comecei a namorar com ela. Mas quando eu ia na casa dos pais dela, era terrível a situação desse rapaz. E o Senhor, num dia, ele se converteu ao Senhor. Ele aceitou Jesus. E o meu sogro falou assim: você sabe que ele virou crente? Eu falei: não fazia nem ideia. Para mim, acho que ele nunca ia aceitar Jesus. Olha como a gente é pequeno no pensamento. E ele falou assim: meu, agora ele anda só de terno, gravata, não bebe, não fuma, não cheira, não faz mais nada. Você olha para ele, ele é uma outra pessoa. Meu sogro falou isso. Olha a conversão que esse rapaz teve, porque entendeu que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E hoje ele começa a ter um pouco da vida com Cristo, que nós vamos ter no céu. Não é igual essa vida, irmãos, mas aqui nós já começamos a ter algumas coisas que nos alegram. Não é possível a gente ter mudado a conduta de nossa vida e a gente só viver triste, chateado, abatido, atribulado. Nós temos momentos de alegria e temos momentos que essa vida se faz presente em nós. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E é interessante que você vê que Filipe estava ali todo o tempo com Jesus, mas ainda para ele queria ver o Pai. Não bastava ele estar com o maior professor ali, com um mestre do lado dele. Olha quantos milagres, irmãos. Olha quantas maravilhas Filipe deve ter presenciado na frente dele. E ele ainda pede para mostrar o Pai, sendo que o Pai está inserido no próprio Filho. Quantas e quantas vezes nós temos que orar, estamos orando e estamos pedindo para o Senhor para que o Senhor mostre um sobrenatural na vida da gente, mas o sobrenatural já está visível na nossa frente e a gente não enxerga. E a gente não percebe isso. Quantas e quantas vezes o Senhor já tem demonstrado tanto amor, tanto carinho e tanta fidelidade a nós, mas para nós isso ainda não bastou. E eu falo isso por mim mesmo. E quantas vezes eu oro e a minha oração parece mais uma reclamação do que um agradecimento. E quantas vezes eu não olho para trás e vejo o que aconteceu na minha vida e o que me tornou até hoje, de eu estar vivo aqui hoje na frente dos irmãos. Eu olho todo esse sobrenatural de Deus na minha vida e muitas vezes eu esqueço disso.
Eu fui chamado de morto-vivo no meio do hospital. O que tinha no meu sangue rolava em cadáver. E eu estava vivo, são, com consciência. Como é que pode uma coisa dessa? E quantas vezes eu esqueço que a mão do Senhor me sustentou quando nem os médicos acreditavam que eu podia estar vivo? E quantas vezes o Senhor já mostrou o impossível para nós? Nós vimos e nós esquecemos. E a gente fica olhando, falando, Senhor, mostra para nós. Senhor, faz assim na nossa vida. Sabe, se o Senhor colocasse um sobrenatural na minha vida para que eu pudesse ver isso, eu realmente confiaria em Ti. Nós não precisamos dessas coisas, irmãos. O Senhor já se faz sobrenatural todos os dias. Quer ver uma coisa? Quando a gente acorda, o sobrenatural do Senhor já se revelou para nós ali porque nós acordamos. Quantos não acordaram? Quantos morreram? Quantos que aquela chaminha da vida acabou nessa última noite? E o Senhor, pela sua misericórdia, manteve a nossa velhinha acesa ainda. E a gente ainda quer que o Senhor mostre mais alguma coisa para nós. A gente ainda quer que o Senhor dê mais alguma prova do amor dele, de que ele é o caminho, de que ele é a verdade, de que ele é a vida para nós. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Olha que duro isso. Há tanto tempo a gente tem caminhado com Cristo e a gente ainda não o conhece. Nós ainda não o conhecemos como deveríamos estar conhecendo. Estamos 10, 15, 5, 20, 30 anos dentro da igreja, mas ainda não conhecemos a Cristo como Ele é. De tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Olha quanto arroz com feijão faltou na sua mesa. Olha quanto pão faltou na sua mesa. Olha quantos copos de água faltaram à sua mesa. Fala. Fala se faltou alguma vez. E a gente ainda não conhece a Cristo. Você vê como a vida do cristão ultimamente é uma vida superficial. A nossa vida com Cristo está superficial. Porque a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não medita na palavra. Como que nós crescemos espiritualmente? É lendo a palavra do Senhor e a gente não tem lido, não tem meditado. Quando mal a gente lê a palavra do Senhor e aí os dias atribulados que nós vivemos roubam o nosso pensamento, roubam a nossa comunhão. É na escola, é no trabalho, é em casa, é nos afazeres do dia a dia. Conhecemos Cristo, mas nem sequer arranhamos essa pele. Sendo que nessa altura do campeonato já era para a gente estar tendo esmiuçado Cristo. Já era para... Tem uma história que eu queria contar para os irmãos sobre conhecer a Cristo, né? Tinha lá um monte de pessoas assim alinhadas, né? E Jesus veio no primeiro e deu um abraço. Bem apertado. E segurou bastante tempo. Depois saiu. No outro, ele deu um aperto de mão e um meio abraço. No outro, no quarto, ele só apertou a mão. No quinto, ele olhou e fez assim, ó. E foi embora. Aí os outros olharam e falaram assim, tá vendo aquele lá? Aquele lá não tinha o menor conhecimento, a menor comunhão com Cristo. Mas mal sabem eles que aquele último tinha tanta intimidade que pelo olhar ele sabia o que Cristo falava. Os irmãos entenderam isso? Uns precisam de abraço, outros precisam de aperto de mão e outros já estão só no olhar. Quem dera que nós pudéssemos já estar nesse ponto. Porque aí nós já não estaríamos mais tomando leitinho de meninos. Era pra gente estar comendo feijoada. Sabe? Feijoada. Comida pesada. E comida pesada que eu falo é a palavra, é conhecendo a palavra profundamente. Porque ela nos compara como meninos, que ainda está tomando leite materno. Os irmãos lembram? Muitos são como os meninos. Tem que ficar tomando leitinho.
Ou seja, tem que ficar lembrando das coisas. Olha, você não pode mentir, Elisângela. Quem mente vai para o inferno. Ah, olha, Tom, você não pode ficar nas redes sociais porque você está comendo e está roubando o tempo que você devia estar tendo com o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Isso é leitinho ainda. Tem que estar falando essas coisas. Sendo que era para a gente estar mergulhando na palavra do Senhor e comendo comida pesada. Para sair lá fora e falar do amor de Cristo e não passar vergonha. Conhecendo bem, manuseando bem a palavra do Senhor, mas a gente não lê como deve a palavra. A gente não medita na palavra como tem que ser meditada. A gente não estuda a palavra do Senhor. Nós temos 24 horas do nosso dia. Se eu falar em 10%, são 2 horas. Só para arredondar, vai. Não vou falar os minutos, tá bom? 2 horas. Quem ganha 2 horas de leitura bíblica diária? Se tiver alguém aqui, parabéns. Não tem. Irmãos, eu estou falando em 10%. Eu não estou falando 20%, não estou falando 50%. Não estou falando em 12 horas. Que seria metade do nosso dia. Eu estou falando só 2 horas. Mas 2 horas realmente para o povo cristão é muito. Vai 2 horas para o baile. Nossa, como acabou rápido. Nem deu tempo de eu tomar, sei lá, minha cerveja ou dançar aquela música lá. Não era assim? Hoje a gente vê quantos jovens a gente sai de madrugada para fazer uma viagem, alguma coisa assim. Você vê os jovens voltando da balada 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Ficar a noite toda. E a gente não fica... 2 horas é muito mesmo. 1 hora. Quem fica 1 hora lendo a palavra e meditando? É triste falar, né, irmão? Porque muitas vezes alguns vídeos assim, muito interessantes, lindos para a minha vida, né? Falando do Senhor, tudo. Eu falo para ela, ó, é só não sei quantos minutinhos. Eu escrevo assim ainda para ela nas mensagens, né? Veja o vídeo, e às vezes ela não vê. Não vê. Passa horas vendo série na internet. Tá vendo? E é nisso que a gente está batendo. Mas essa é a questão. Mas eu chutei 1 hora. Talvez eu chutei muito alto. A minha fé, talvez estivesse falando 1 hora, eu encontraria alguém. Vamos colocar 30 minutos. Quem aqui tem 30 minutos de devocional diante do Senhor? 30 minutinhos, vamos lá. Não temos. Tá vendo como a gente conhece pouco a palavra? Tá vendo como a gente conhece pouco a Cristo? Um pouco de manhã e à noite. Talvez um pouco de manhã, à noite, ou 1 hora do almoço. Não, irmão, 30 minutos. Tu vai pegar 6 da manhã, 6:30 da tarde. É 30 minutos. Não vale dividir. Desculpa. Das 6 às 6:30 da manhã. Desculpa, eu me coloquei errado. Eu tô falando meia hora direto. Eu não tô falando 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde. Não é isso. Eu tô falando meia hora que você vai ganhar meditando na palavra. Tem alguém aqui? Não tem. Tem. Meia hora? Opa! A minha fé já aumentou. Que bênção. Temos 3 corajosos aqui. Mas meia hora dentro de uma gama de 24 horas... Nós gastamos, para a nossa vida espiritual, 30 minutos. Vou pegar o exemplo das irmãs ali, se me permitem. Mas nós gastamos 23 horas e 30 minutos na diversidade do nosso dia. 8 para dormir. Tem alguns que talvez dormam um pouco mais, mas vamos considerar 8 para dormir. Sobra quanto tempo aí, irmãos? Queremos ter intimidade com Cristo, que a gente só arranha superficialmente o conhecimento com Ele. Mas batemos no peito e falamos que Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Acreditamos nisso, mas nós não temos experiências com Ele sobre isso. Gritamos para os 4 cantos da terra, arrependei-vos! E vocês crentes não se arrependem de passar só meia hora orando, lendo a palavra, cantando, fazendo devocional, ainda que tenha alguém que faz em meia hora. Como que nós vamos conhecer esse Cristo? Como que nós vamos conhecer ao Pai, se a gente não consegue nem superficialmente conhecer o Filho?
E é engraçado que muitos de nós achamos o último bombom da caixa. Eu sou crente. Eu sou salvo. Pode ser. E creio que seja. Mas sem uma condição de comunhão com o Senhor. É um crente salvo sem intimidade com o Senhor. Nenhuma. Isso tem que começar por nós, irmãos. Isso tem que começar amanhã, o mais rápido possível. Como vamos fazer igual Felipe? Senhor, mostra-nos o Pai. Mas eu estou com vocês todo esse tempo e vocês nem sequer arranharam ainda a minha pele no conhecimento, vamos dizer assim. Está tão superficial que eu acho que não pega nem nos pelinhos do braço. E quer conhecer o Pai? Não dá para conhecer o Pai se você não conhecer o Filho. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento. A palavra fala o quê? Que o povo perece porque conhece pra caramba, não é? Ele fala assim, não, vocês leem muita Bíblia. Ó, vocês são muito bons mesmo. Por isso que vocês perecem, porque vocês leem muito a Bíblia, não é isso que fala lá? Não. A gente perece por quê? O povo perece porque não conhece, não tem conhecimento da palavra. A gente não estuda. A gente perde tempo vendo o YouTube, mas não é isso que o Senhor quer o particular. Irmãos, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E se o Espírito Santo realmente é a pessoa que o Senhor nos falou, que ele viria para nos consolar do erro, do pecado, do juízo, e que ele viria para testificar tudo do Senhor, nos lembrar de tudo que o Senhor falou, e de todas essas coisas, nós temos alguém ali que é vivo, didático, pronto, hábil a nos ensinar sobre tudo que nós queremos nessa palavra. Mas a gente não se aprofunda no conhecimento. Vamos aprofundar o nosso conhecimento. Entra lá no YouTube, fica vendo todo o tempo coisa de vacina, aí fica vendo todo tipo de coisa de pregação, fica vendo todo tipo de coisa. Mas não medita na palavra. Não lê a palavra, não conhece Cristo na profundidade, não arranha a superfície, irmãos. E a gente precisa ter conhecimento. Conhecimento. Olha o sacrifício. Nunca esquecerei. Desculpa. O que Deus fez por mim. Então por que você não vai conhecer esse Cristo que morreu na cruz por você? E esse conhecimento está na palavra. E olha, ainda que esse livro pode ficar na mão de todos nós. Quero ver no dia que esse livro for arrancado e alguém fala assim, mas agora eu queria tanto ler a Bíblia. Teve a vida toda para ler e não leu? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cadê a palavra no seu coração? Não sei. Como não sabe? Não procurou, irmãos. Felipe pede então para que Jesus mostre ao Pai, e o Pai está todo o tempo com eles. Quer conhecer a Cristo, e Cristo está todo o tempo se revelando a nós, e nós é que não estamos apercebidos, porque o nosso tempo, ele é sagrado, para tudo, menos para a leitura da palavra, menos para a meditação da palavra, menos para a oração, para jejum e para comunhão. O nosso tempo é sagrado para tudo. Eu tenho o meu tempo que eu vou chegar lá, né? Eu fazia muito isso. Quando acabava o culto da igreja, eu para casa, era o meu tempo de assistir o quê? Fantástico. Não tem nada de fantástico. Estou falando? E eu não podia ganhar esse tempo conhecendo mais a Cristo? Não. Estou fazendo igual o filho pródigo ainda, sabe? Estou comendo as bolotas. Quantos hoje não vão sair daqui, a primeira coisa que vão chegar em casa e vão falar assim, nossa, eu preciso mesmo me aprofundar no conhecimento de Jesus, eu vou começar a ler a Bíblia lá em Gênesis, e vai chegar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é, nega, cadê o controle remoto da televisão? Eu tô perdendo os gols do Paulistão esse ano. Né? Ou, bem, onde está o carregador do meu celular? Tá acabando a minha bateria, eu preciso entrar no meu Instagram.
Quantos não vão fazer isso hoje, quando sair das igrejas? Pouquíssimos cristãos verdadeiros vai chegar na sua casa, vai dobrar o joelho e falar: Senhor, mostra-me a tua palavra, mostra-me como eu tenho que viver diante de ti, esquadrinha os meus caminhos, esquadrinha os meus pensamentos, põe em ordem essa minha mente bagunçada, guia o meu caminho, renova um espírito reto dentro do meu coração, para que eu possa fazer aquilo que te agrada, não o que me agrada. Porque enquanto você está fazendo o que te agrada, você não está fazendo o que Deus se agrada. Não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, principalmente nós que somos homens, né? Mulher, eu sei que tem uma dificuldade para isso, mas nós homens, ou a gente pega uma coisa para fazer, ou pega a outra, porque se a gente pega as duas, a gente não faz nenhuma. E quantos hoje vão chegar em casa e a primeira coisa que vão fazer é voltar a comer as bolotas que o filho pródigo comia? E quer que o filho se revela. Mostra-nos o filho. Senhor, só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida. Pronunciam a verdade, mas não vivem ela. Deixa eu voltar aqui. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Olha tudo, Felipe. Tudo que você viu até agora. Creia que o Pai está junto, pelo menos se for pelas obras. Que dificuldade. Eu sinto dificuldade de entender qual seria o sentimento de Jesus nessa hora. Eu acho que ele ficou perplexo. De perplexidade, no mínimo. Se fosse eu, tinha irado. Né? Mas graças a Deus que o Senhor deve ter só ficado perplexo. Pelo menos pelas obras que foram realizadas, pelas obras que foram feitas. Há dúvida de que o Pai está com Cristo? Com Jesus? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras que eu faço. Obrigado. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Fará obras que eu faço. Fará maiores. Se fosse um apóstolo que estivesse falando isso, irmãos, eu teria dificuldade de entender. E até seria cético em acreditar. Posso falar isso mesmo. Mas quem está falando isso é Jesus. Se ele está falando que nós poderíamos fazer obras maiores do que essa, por que nós não fazemos? Por que estamos sendo tão covardes? Somos covardes? Ou a nossa fé é talvez muito menor do que o grão de mostarda? E a gente lá no fundo do coração realmente ainda duvida que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não fazemos obras maiores do que a dele, nem obras nós fazemos. Essa é a realidade. Qual obra nós temos feito? Temos falado de Jesus? Sejam francos. Nas oportunidades que têm surgido, vocês têm falado de Jesus? Tem gerado fruto? Tem dado fruto? Como é que está sendo o relacionamento dentro de casa? Tá bom? Hein, Ananias, a Mônica está satisfeita? E aí, Mônica, você está satisfeita? E aí, como é que está isso daí? Desculpa só citar os irmãos. Nada que tenha de observação. Mas é o que eu estou falando. Obras maiores do que ele faria. Não estamos fazendo nem o nosso cotidiano. Nem o nosso cotidiano nós estamos fazendo. E o nosso cotidiano ainda está sendo mal feito. Muitas das vezes mal feito.
Se tem a oportunidade de falar de Jesus e não se fala. Tem a oportunidade de muitas das vezes falar e fazer uma oração por uma pessoa e não é feita. E não é mensurado o nome de Cristo. Mas aí a gente quer orar e quer que o Senhor abençoe a gente, né? Não é engraçado isso? Quanto a gente ainda opera o egoísmo? Senhor, a oração do Tom. Senhor, obrigado pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Obrigadão pelo café da manhã que tá aí, o pãozinho, a manteiguinha e tal. Abençoa o meu trabalho. Abençoa a minha esposa. Abençoa o meu filho. Ó, eu tô falando sério, irmãos. É a oração do Tom. Abençoa os meus clientes. Também. É tudo meu. É tudo meu. Não tem uma oração que fala o seguinte: Senhor, abençoa o irmão lá no trabalho, abençoa a congregação, os irmãos que estão saindo para trabalhar, as irmãs que estão em casa, as irmãs que vão cuidar dos seus filhos agora. Abençoa muitas vezes os irmãos que estão doentes. Muitas das vezes a nossa oração é o eu. É a oração do egoísta. Eu quero bênção, eu preciso, eu quero, eu necessito. Mas e quem está do lado? Irmãos, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Já parou para pensar? Então é hora de ser menos eu e mais os outros. E talvez seja esse o grande segredo de uma das partes do mandamento de Cristo. Eu tenho que acreditar que os irmãos estão orando por mim, e eu também tenho que pensar de que o Senhor colocar no meu dia, para mim, basta. E o irmão tem que pensar a mesma coisa, mas não deixar de interceder pelo outro. Para que a gente possa mostrar verdadeiramente o amor de Cristo. E que os irmãos tenham confiança que, mediante a necessidade, há um corpo pronto para ajudar. Irmãos, tem que entender isso. O que é mais difícil no ser humano é que muitas das vezes ele acha que ele resolve pelo seu braço forte. Eu tô com um problema lá, mas eu vou resolver. Irmão, esquece disso. É mais fácil você chegar, ô Gelson, me ajuda em oração. Claro, irmão! Né? Ô, irmão Mônica, me ajuda em oração. Vambora! Aí os dois estão orando e eu tô dormindo. Né? Isso não pode acontecer, tá, irmãos? Quem pede oração tem que ser o primeiro a estar orando. E a igreja vai estar ajudando. Mas por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor atenda às nossas petições, mas a minha petição, se o Senhor fosse falar o seguinte: mas e aí, Tom, a sua necessidade é maior do que a Sandra? Eu vou olhar e falar assim: a Sandra, que Deus pulo dela, a minha é mais importante. Né? Sendo que deveria ser exatamente o contrário. Senhor, atende ela. Mas não se esqueça de mim que estou aqui clamando. Mas atende ela. E essa oração egoísta é que vocês talvez nunca pararam para prestar atenção nas orações que muitas vezes nós fazemos. E vocês vão ver qual a oração de vocês está sendo tão egoísta quanto a minha. Eu espero que não, porque me surpreenderam com 30 minutos de leitura de palavra, de oração. Eu ia chegar nos 10, irmão. Sério. Eu ia fazer igual o Abraão, né, fez com Sodoma e Gomorra. Mas se tiver 50, se tiver 30, quando chegou nos 30 já apareceu 3 que fazem meditação em 30 minutos, eu falei, nem vou tentar menos. Vai ficar feio pro restante dos irmãos. Vou parar por aqui, né? Não ficar chato. Que sirva de exemplo, irmãos. Que cada um de nós possamos tirar pelo menos 30 minutos, que no domingo que vem, quando eu perguntar: e aí, irmãos, estão meditando 30? Ei, pastor, você está atrasado, eu estou nos 40. Ele falou: ô, irmãos, vamos correr aí, ó. Todo mundo para 40 agora, senão vamos ficar para trás. Para que a gente se aprofunda no conhecimento de Cristo. Sem conhecimento, a gente não vai chegar longe. Por isso que muitos abandonam. O inimigo mira a mente e acerta o corpo todo. Essa é a realidade. É fácil acertar um cristão.
Quer ver? Qual é o órgão mais sensível do homem? É o bolso. É o bolso. E eu falo isso porque quantas vezes eu percebi que eu varava a noite, eu trabalhava que nem um condenado, irmãos. A gente tem uma área aqui do lado do shopping e a Adriana é prova disso. Tinha dias que eu nem ia para casa. Eu virava da sexta a sábado e parte do domingo para desenvolver equipamentos, coisas assim. Na ânsia de que eu queria prosperar. O que eu ganhei? A irmã Margarida fala que já não tem mais lugar para tanto problema de saúde que eu tenho. Um colega meu fala o seguinte, ó, para de bater prego nesse caixão porque um dia fecha. Os irmãos terem ideia. E eu gastei toda a minha boa parte da minha vida adulta e uma parte da minha juventude, gastei no trabalho. E não ganhei nada em conhecimento de Cristo. E se eu não abrir o olho agora, eu também não vou continuar conhecendo, porque os problemas continuam. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Larga a vida do dia a dia. Prioriza o conhecimento de Cristo em primeiro lugar. Que isso seja a sua primícia. Que isso seja a sua primeira coisa logo quando você acordar. Que você quando nem colocou o pé no chão, você só levantou. Quem sabe você possa ter uma Bíblia na cabeceira da cama. Se tiver um abajur ali, já leia alguma coisa. Né? Dá um cutucão na esposa, vai fazer café? Não vai? Vou lá fazer meu café. Desce, e em vez de fazer como eu faço, fica com o celular ali na mão tomando café, pega um pouquinho mais da Bíblia. Os irmãos veem como eu não sou uma pessoa que também precisa... Os irmãos também percebem que eu sou uma pessoa que precisa mergulhar no conhecimento de Cristo? Está vendo como eu estou longe de um pastor utópico? De um pastor que tem tudo certinho? Não, irmãos. Eu tenho arestas para serem cortadas. É como um diamante que alguém escolheu, que alguém achou lá numa caverna. Aí o cara olha e fala assim, caramba, isso dá para ser uma pedra maravilhosa, mas está cheio de careca, de concreto, de sei lá o que, de pedra, de calcário, de sei lá, um monte de coisa ali, que aí vai para uma pessoa especializada, que é Jesus, e vai começar a fazer o seguinte, ó, vamos cortar isso aqui? Aí já aparece uma face do diamante. Aí ele vai cortando mais outra, vai cortando mais outra, vai cortando mais outra. E aí vai chegar uma hora, irmãos, que não vai ter mais face para limpar. E é aí que vai vir aquilo que a gente não quer, é o polimento. Porque sabe o que acontece no polimento do diamante? Os irmãos já viram? Ele come a pedra todinha por igual, para que ela possa dar brilho, para que depois ela possa ser colocada numa joia. E aí ela pode ser exposta e ser falada, olha que pedra bacana, olha que pedra bonita. E assim somos nós. Só que cada vez que o Senhor corta uma face para que ela seja exposta, muitas das vezes a gente reclama. Aí o Senhor tem que vir e acalmar um pouquinho ali, porque a gente é dodóizinho, a gente está muito machucadinho. E a gente já devia estar passando por outras situações na nossa vida. Isso tudo acontece porque a gente não tem profundidade de conhecimento do Senhor. E tudo quando pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmão, só para encerrar essa parte, isso aqui é bíblico e o Senhor está falando que tudo que a gente pede no nome dele, ele fará. E se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu o farei. Só temos que tomar cuidado para que isso daqui não se torne um legalismo na vida da gente e a gente acha que o Senhor é obrigado a dar aquilo que a gente pede. Como eu dei o exemplo do carro para o Fabrício, nem tudo que você pede Deus vai dar, porque Ele é um bom Pai. E Ele sabe que Ele vai te dar a coisa que você precisa no momento certo. Não é antes e não é depois, mas é no momento certo.
Porque muitas das vezes a gente pede as bênçãos do Senhor. Senhor, mas eu quero tanto que meu filho fique nos seus caminhos. Senhor, eu quero tanto isso. E se a coisa for feita de qualquer jeito, duas coisas vão acontecer. Ele sai dos caminhos do Senhor e você se frustra. Porque você fala, o Senhor me deu e agora eu estou vendo ele lá no mundo de novo. Mas quando a gente entrega as coisas na mão do Senhor e deixa o Senhor trabalhar, quando a pessoa vem para os caminhos do Senhor, ela não sai mais. Essa é uma realidade. Ela vem e ela fica. Porque aí o Senhor, ela sente que o Senhor abraça ela. Ela sente que o Senhor a ama. E aí ela fica no corpo da igreja. Assim como muitos de nós ficamos. Assim como muitos de nós antes estávamos desviados por outros caminhos. E o Senhor nos recolheu aqui. Então, que os irmãos só tomem cuidado. Não é o que pedir de qualquer jeito. A coisa tem que estar no coração do Senhor. A coisa tem que ser boa, que não seja aquilo que é para o seu deleite. Porque ele também fala, pedes e pedes mal, pede coisas para os seus deleites, da sua vida, do cotidiano. Né? Eu vi uma vez um camarada pedindo na igreja e falando para o pastor que queria ganhar um helicóptero. Estava orando para o Senhor dar um helicóptero. Qual foi a resposta do pastor? Você tem onde guardar? Não. Né? Você vê como são as coisas. O Senhor vai dar um pedido desse? Não tem cabimento, irmãos. Quando eu falei para os meninos que eles precisam estudar para que eles possam crescer e enriquecer, tem lógica. Porque o Senhor não vai usar o evangelho dele para nos enriquecer. O Senhor quer que sejamos salvos. Agora, se você quer ter uma vida material aqui, um pouco mais tranquila, não tem outra forma a não ser você ralar de estudar. Estuda, 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 estuda. Para que você lá na frente possa ser um doutor, alguém que realmente vai ter um salário bacana. E que você possa falar, bom, agora eu posso sustentar minha família um pouco melhor. Mas se você estudar e colocar o Senhor nos seus estudos, o Senhor vai te capacitar. Essa é a grande coisa. Mas não fique esperando que se você não estudar, se você não fizer a sua parte, Deus vai te colocar como alguém importante dentro de uma empresa, dentro de um sistema, para que você seja bem, se você não se prepara. Porque senão depois o próprio nome do evangelho acaba sendo, como é que eu falo? Passado por vergonha. Passado por vergonha. Então, irmãos, pede. Não deixem de pedir para o Senhor, para que o Senhor atenda às suas necessidades. Ore sem cessar, a própria palavra fala nisso, ore sem cessar. Mas confia que a tempo certo o Senhor vai entrar com a providência necessária. Amém, irmãos?